Maior em Debate. Essa noite estamos aqui tratando de fé, né? Estão aqui assistindo, mandando mensagens, não dá para ler todas as mensagens, né? Mas a Adriana, Eneida Pimenta da Silva, Magali Almeida Ferreira, Wilson Rodrigues Júnior, Ivone Dantas, Magali Almeida Ferreira, que inclusive ela pergunta, já falei dela, né? Ela pergunta, pode repetir o nome dos entrevistados? Podemos repetir o nome dos entrevistados. O doutor Aldenis Leite, psiquiatra, terapeuta, e o nosso amigo William Sanches, que é coach e comunicador aqui da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. 0812-1838, Clube Amigos da Boa Nova. Nós estamos também com uma campanha Espiritoteca, né? Entregue páginas de luz, inclusive que o William é um dos padrinhos da campanha, né? Nós sabemos que a literatura espírita salva vidas, leva pessoas à sanidade. Então, a Fundação Espírita André Luiz abriu mão dos direitos, né, a lucro de mais de 20 mil obras. Nós estamos aí com a oportunidade de que você nos auxilie a entregar essas obras literárias espíritas em hospitais, em presídios, em locais de sofrimento, né? Então entra lá, www.mundomaior.com.br, nos ajuda aí a levar páginas de luz às pessoas. William, nosso país, embora sendo um país laico, é formado majoritariamente por pessoas de fé, né? Somos, se não me engano, o maior país em número de católicos no mundo, né? Nas sedes dos poderes executivo, do judiciário, do legislativo, é muito comum a gente ver aquela imagem do crucifixo colocado, né? E é muito comum também a gente ter acesso a números de corrupção que são assustadores, né? Estamos entre as nações mais corruptas do planeta, né? Ostentamos ainda, entre as 20 cidades do mundo mais violentas, 5 estão no Brasil. 46%, em média, dos novos casos de infecção do vírus HIV se dão no Brasil. Ostentamos ainda a liderança entre os países mais violentos no trânsito e, por estas paragens, a educação, sabemos, está entre as piores do planeta. Entretanto, países com alto número de pessoas sem religião, ateístas e agnósticos, ostentam condições de vida muito melhores do que as nossas aqui no Brasil. A fé brasileira seria vacilante ou a fé só pode construir prosperidade no mundo espiritual? Eu acredito que a gente cria muitos dogmas quando nós falamos de religião e de prosperidade. Como eu falei da crença do dinheiro agora há pouco, se criou, principalmente dentro do espiritismo, uma confusão entre simplicidade, caridade e pobreza. Chico Xavier é um grande exemplo de um dos homens mais prósperos do mundo. Um homem que escreveu quase 500 livros. Quantas instituições até hoje se mantêm com os livros do Chico Xavier, com doações? Chico Xavier recebia um relógio de ouro, ele já passava para frente, ele já dava para o outro fazer tratamento. Então, imagina quanto dinheiro passou pelas mãos do Chico, só que ele encaminhou. Houve um fluxo muito grande do dinheiro. Em contrapartida, as pessoas, quando olham para o Chico, veem aquela imagem simples, porque ele é simples. E ser simples, caridoso, não significa só ser pobre. Então se criou muito essa imagem da pobreza com a caridade. Nós, e eu sou uma das pessoas que acredita muito nisso, que a gente precisa e ainda vai prosperar muito. Por exemplo, esse canal, eu gostaria que nós tivéssemos agora em rede aberta, para que muitas pessoas pudessem chegar e receber essas palavras aqui. Só que tudo isso nós precisamos de dinheiro. E às vezes nós pedimos alguma coisa, uma doação na Casa Espírita, agora mesmo na campanha do livro, e as pessoas ficam resistentes em doar. Não vou doar, não. Mas veja só, se nós não pagarmos a conta de luz, a luz aqui não acende, a câmera não funciona, nada segue, o fluxo não acontece. Então prosperidade é um fluxo. Quando nós olhamos a religião, e nós não conseguimos entender a prosperidade, a gente não lembra em João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então é vida boa, não é vida de qualquer jeito. É transbordar a vida, é ir além da borda, é conseguir prosperar sim. É fazer uma faculdade, um bom curso, um trabalho, fluir dentro da tua empresa, trazer abundância para a tua vida, é você seguir o fluxo. Nos Estados Unidos é o contrário do Brasil, por exemplo. Aqui, se a pessoa é muito pobrezinha, coitadinha, humildezinha, ela é de Deus. Nos Estados Unidos, aquela pessoa que é pobre, coitadinha, não está conseguindo prosperar, eles olham e falam,
onde ela está falhando, que Deus não está na vida dela, né? É do cão. Porque a prosperidade é para todos. Todo mundo tem casas maravilhosas, carros maravilhosos, e é comum, é natural. Nós olhamos muitas vezes para alguém e falamos assim, ai, nossa, ele é metido, né? Ele é rico, ele não sei o quê, mas ele está crescendo. Mas ele cobra! Peraí, ele cobra a consulta dele? Claro, ele não vive de vento, né? Então nós confundimos muitas coisas quando a gente acha que tudo tem que ser dado de graça. E aí nós conseguimos colocar dentro da gente uma crença tão enraizada que a gente não flui. Quando nós fazemos uma campanha, a gente tem uma dificuldade imensa de poder arrecadar dinheiro. E eu percebo isso muito dentro do movimento espírita, dentro de algumas outras religiões, que de repente tem muita dificuldade de lidar com a palavra dinheiro. Tem um livro de Emmanuel chamado Dinheiro. Um dia eu perguntei para a editora onde estava esse dinheiro, onde estava esse livro, né? Onde estava esse livro? A editora falou assim, é um livro que não vende, não colocam para vender. E é um livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, chamado Dinheiro, onde eles explicam o fluxo do dinheiro. Eu já li esse livro, estudei esse livro, adoro, porque as pessoas brigavam muito comigo. Ensina a ganhar dinheiro ali? Ensina a ganhar dinheiro, Meu Deus ensina a do usar céu, o vou entrar dinheiro. agora. E aí, vai vender muito agora, a editora vai vender muito esse livro, chama-se Dinheiro. Por que eu fui estudar esse livro? Porque eu fui a primeira pessoa a fazer dentro do movimento espírita um workshop de prosperidade. As pessoas falavam assim para mim, não vai ninguém. Não vai ninguém. E lotou o teatro, né? Claro, Esgotou rapidamente o ingresso. ser. Porque o fluxo da prosperidade é um estudo, é o jeito como você usa a tua mente para que você consiga enxergar a prosperidade, consiga enxergar recursos para aquilo. De repente você fica assim, eu não consigo emprego, eu sou costureira e não estou conseguindo ir lá Eu já ouvi isso, né? Eu fui demitida da minha empresa porque eu não quis aprender a usar a máquina nova, mais moderna, digital. Eu queria ficar na minha, o mundo mudou. Se você aprender aquela máquina, você vai prosperar ainda mais, vai costurar muito mais rápido. Então o fluxo está vindo para que a gente possa aprender. E a oportunidade do conhecimento hoje, da internet, de tudo que a gente tem, é para que a gente possa pegar os conhecimentos que nós já temos e aprofundá-los na direção de ter uma vida boa. E Jesus falava de abundância numa época de escravidão, numa época de deserto, onde as pessoas não tinham nem possibilidade de sonhar. Jesus falava de sonho, de vida melhor. Existe uma vida muito melhor que essa. Não só no espiritual, né? Eu só vou ser feliz quando eu estiver lá, eu só vou ser feliz quando eu estiver lá no espiritual. Espera um pouco, eu sou um ser espiritual, passando por uma experiência humana. Então eu posso trazer coisas boas para a minha vida aqui sim, para mim e para as pessoas que eu amo, e quanto melhor eu tiver, eu posso também espalhar isso, fazer com que as pessoas aprendam esse conhecimento, e vai ser bom também, porque todo mundo aprendeu a abundância, não só em dinheiro, mas em saúde, em relacionamento bom, abundância numa mente próspera, consciente, para que possa compreender os desafios da vida. Doutor? Fazer um comentário só adicional. Essa questão do ateísmo, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, é bastante relativo também. Porque o cientista que é ateu e entra no seu laboratório para fabricar uma vacina e salvar a humanidade, ele não é propriamente ateu. Na verdade, aquilo é a fé. Porque a fé, na verdade, primeiro a gente crê, depois a gente vê. E não vê para crer. Então, o cientista entra no seu laboratório, ele não sabe o que ele vai conseguir, mas ele fará de tudo para salvar aquelas pessoas. Isto é amor, Sim. Isto é fé. Embora ele não saiba ainda, ele está a serviço do Criador. Não há essa roupagem de religião, né? Doutor, tem muito religioso que crê firmemente em Deus, mas tem forte fé no diabo, na punição, nas trevas, né? Dá para dizer que, no geral, o ser humano está mais para a fé no mal do que para a fé no bem? A fé é sempre a fé. É importante a gente ter em nossa mente um conceito claro de fé que representa, na verdade, um contato com uma transcendência, né? Por exemplo, quando nós dizemos assim, eu tenho muita fé em mim, isto não é bem uma fé, porque a fé implica em nós nos colocarmos curvados diante de algo que está além e acima de nós, que nós denominamos Deus. Isto é fé. Então nós temos autoconfiança, acreditamos no nosso potencial, encontramos valor em nós, perfeitamente adequado. Mas do ponto de vista da fé, representa um fenômeno em relação ao qual
nós já não temos uma dimensão tangível, palpável. Então nós nos curvamos diante de uma realidade infinitamente superior a nós. Portanto, a fé está sempre direcionada para a prosperidade e para o bem. Entretanto, quando nós estamos naturalmente numa fase ainda de aprendizado, que é a nossa condição atual aqui, sempre fazemos comparações em relação aos opostos. Carl Jung, que eu citei logo no começo, estudou profundamente essas polaridades, a ânima e o ânimos. Então, ele avaliou noite e dia, alegria e tristeza. Ninguém pode conhecer a alegria sem saber o que representa a tristeza. Ninguém pode saber o que é a luz sem descobrir o que representa a treva, e assim por diante. Então, nós precisamos ainda dessas comparações. Se eu não fizer tudo certo, eu vou para o inferno. Nós precisamos ainda dessas comparações para dimensionar o caminho a ser percorrido para a nossa felicidade. Então, o que eu percebo é que isso é apenas um processo transitório em que nós comparamos, precisamos de opostos para poder entender que caminho percorrer. Então, por exemplo, eu vejo, é muito comum nós sairmos às ruas e observarmos presos nos postes, por exemplo, aquelas propagandas. Faz-se amarração para o amor. Como se o amor pudesse ser resultado de uma algema. Não tem o menor sentido. Aí a pessoa vai e quer prender aquela pessoa com ela. E vai em busca de auxílio de espíritos, ou de um fenômeno, de um poder espiritual superior. E muitas vezes encontra de uma forma muito deletéria, porque encontra espíritos brincalhões, zombeteiros, que estão ali fazendo parte de um conluio com médiuns completamente desprovidos de preparo, que atendem essas pessoas e provocam graves perturbações no seu íntimo e no seu relacionamento de entorno. Então, é a fé em coisas ou elementos que nós sequer conhecemos como válidos, como úteis, que podem representar o conceito de Satanás, que nada mais é, em essência, do que os nossos próprios conflitos, angústias, incertezas, inseguranças que nos atormentam continuamente. Fora isso, é Deus falando em nós. Aliás, as pessoas não sabem, mas Satanás ele é citado muito adiante da Gênese bíblica, né? Vários profetas passaram sem a citação de Satanás, né? Satanás passa a ser citado quando o povo hebreu é expulso de Jerusalém, né? E vai ter com os persas, que eram fundamentados no dualismo, Deus do bem e Deus do mal. E dali adiante começa a ter um festival de diabo na Bíblia, né? William, em Mateus capítulo 7 encontramos: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. O que é ter uma fé que chancela a criatura ao encontro de Deus e com ela própria? Bonito a gente imaginar uma fé que me faça ser melhor do que eu já sou. Imaginar uma fé que me faça acreditar no outro que se relaciona comigo, no outro que se encontra comigo. Quando eu escuto muito a expressão reino dos céus, eu imagino, eu já vim de lá. E agora o que me pede de voltar, né? É claro que quando a gente fala sobre reinos dos céus, a gente imagina ainda uma coisa muito longe da gente. E eu fico imaginando, quando Jesus ia falar com aquelas pessoas, que aquela palavra que ele precisava ouvir era o que elas compreenderiam. Hoje, se eu ouvir a expressão reino dos céus, eu imagino a paz onde eu estou vivendo. Quando eu falo reino dos céus, eu trago o céu para a minha vida, eu trago para a vida onde eu estou agora, para a vida de onde eu estou indo, eu trago isso e ligo para uma paz que eu quero viver. Eu não consigo entender um Deus longe. Eu não consigo entender um Deus que fica sentado no lugar, olhando tudo que as pessoas fazem e anotando o que elas fazem de errado.
Claro que hoje anotando num tablet, porque está muito mais moderno, porque antes a gente imaginava aquele livro gigantesco onde Deus anotava tudo, e era assim que eu aprendi. Então Deus marca tudo que você está fazendo de errado, porque Ele vai te cobrar aquilo que você está fazendo de errado. Porque você vai entrar no reino do céu, você vai para o céu, ou você vai para o inferno. É o equilíbrio. Ou seja, todo mundo tem o bem, todo mundo tem o mal. Como o doutor falou, a gente só sabe o que é o quente se eu conhecer o frio. Então eu tenho isso já em mim. Agora, eu vou reconhecer esse reino do céu, que assim como eu entendo como uma paz, uma tranquilidade e um espaço dentro de mim, um espaço para onde eu vou, que seja um espaço bom. E é isso que nós estamos buscando, que as pessoas do bem estão buscando, e que muitas vezes elas desistem no meio do caminho. Por uma outra citação que diz assim, a felicidade não é desse mundo. Se a felicidade não é desse mundo, é desse mundo de corrupção, é desse mundo de enganação, é desse mundo de falsidade. É desse mundo de olhar para o outro, enganar e falar uma coisa e fujo daquela minha verdade, daquela minha luz divina onde eu estava. Então, entrar no reino dos céus, estar no reino do céu, é trazer essa luz para dentro da minha vida e viver isso todos os dias. E será que a gente já não está no reino do céu e não sabe? Bem. Doutor, ao longo da história, especialmente da filosofia, nós tivemos grandes pensadores, grandes filósofos, que exortavam a fé inclusive no extrafísico, né, na divindade, ao passo que nós tivemos também, inclusive recentemente, o movimento niilista, né, os pensadores da filosofia do nada, né. Eu trouxe alguns 4 falas de grandes pensadores da história humana, né. O Leon Tolstói, ele nos diz: a fé é a força da vida. Se o homem vive, é porque acredita em alguma coisa. Já Blaise Pascal nos traz: o temor saudável provém da fé, o temor errôneo provém da dúvida. Freud nos traz: a ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos encontrar noutro lugar o que ela não nos pode dar. E Nietzsche nos traz: Deus está morto, mas considerando o estado em que se encontra a espécie humana, talvez ainda por 1 milênio existirão grutas em que se mostrará sua sombra, né? Enfim, para onde caminha a filosofia? Para a fé no invisível ou para o niilismo? Há várias citações além dessas, inclusive a gente encontra no cotidiano. Por exemplo, Freud, no livro O Futuro de uma Ilusão, afirma que a religião é a neurose obsessiva inerente ao gênero humano. Sim. Né? Karl Marx também fala que a religião é o ópio da sociedade, enfim. Mas ele queria fé nele, né? Sim. Ele queria fé mas isso acontecia porque o que ele via, na verdade, era que aquelas pessoas abastadas eram logo perdoadas, não acontecia nada com elas. E aquelas pessoas mais pobres sofriam consideravelmente. Então ele dizia: onde está a verdadeira religião? Ele tinha razão no seu sentimento. Porque o que ele enxergava era, em realidade, uma grande violência contra os pobres e uma grande facilidade, abertura, liberdade para com os poderosos. Então ele desenvolvia uma descrença muito grande. Por isso ele disse: poxa, isso é o ópio da sociedade. Porque aqueles que necessitam realmente estão sendo esmagados. Então é por isso que ele acreditava dessa maneira. Mas, em verdade, a nossa tendência, sem sombra de dúvida, será um grande encontro com Deus, muito brevemente, na medida em que nós despertarmos, pouco a pouco, para essa realidade com Ele. Nós não temos como escapar dessa verdade. A doutrina espírita tem 160 anos. Então, nesse momento, Allan Kardec propõe, através da filosofia espírita, por meio do Livro dos Espíritos, ele propõe, então, o grande encontro com o Criador, o grande encontro com a felicidade, por meio de um novo estilo de vida. Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a grande filosofia universal que vem despontando cada vez mais, não há a menor dúvida. Se nós compulsarmos o Livro dos Espíritos, vamos encontrar sabiamente. Ele era um homem muito inteligente. Extremamente. Primeira pergunta que ele fez: que é Deus? E a pergunta é tão excepcional que ele não fez a pergunta para os espíritos como um questionamento de dúvida, algo do tipo: agora me digam, por favor,
realmente Deus existe ou é uma ilusão da nossa cabeça? Não. Ele quis dizer antes, está embutido na pergunta, É eu afirmativo, sei né? que Deus existe, mas o que eu quero saber é o que é Ele. Ou seja, a segurança era tamanha que a primeira pergunta foi essa, que inaugurou todas aquelas 1018 perguntas. Portanto, certamente, com o passar do tempo, cada vez mais estaremos descobrindo Deus dentro de nós. E chegará o dia em que poderemos dizer, num futuro ainda longínquo, mas poderemos dizer, eu e o Pai somos um, como o próprio Jesus falou, tenho certeza disso. Muito bem, nos acompanhando aqui a Renata e o Alan de Araraquara, um grande beijo no coração desses nossos amigos aí, que levaram a TV Mundo Maior ao lado de outros tantos para a cidade de Araraquara, né? Amigos estão trabalhando para estrear a TV. O William falou que nós estamos em rede aberta, eu vou puxar a orelha dele, porque nós estamos em canal aberto de televisão, sim. Ele está falando, nós ainda não estamos em São Paulo, não estamos no Rio de Janeiro, não estamos nas capitais, estamos trabalhando arduamente e tem bastante gente trabalhando conosco. Um grande beijo no coração de todas as pessoas que confiam no nosso trabalho aqui. Sem você, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, a gente não conseguia fazer esse trabalho todo, chegar a maior parte de pessoas, né? A uma grande quantidade de pessoas. Maria do Socorro, não fala da onde, Marcelo de Minas Gerais, Sebastião, Valéria da plateia, olha, ela nos ligou o celular, depois eu vou puxar a orelha dela. Ainda bem que não tocou. Cadê a Valéria? Deixa eu ver, Valéria. Ah! Aliás, muita gratidão à plateia, que é boa parte deles do GBEM. Um beijo no coração. Gratidão. Sebastião, tá falando da cidade de Nova Alvorada, no sul, Mato Grosso do Sul. Parabeniza a todos. Está dizendo que é sócio, né? Parabéns a você, sócio do clube. Eliana, de Camboriú, Santa Catarina. Oh, terra bonita, né? Se todos fazemos plano reencarnatório e viemos do mundo espiritual, por que há tanto ceticismo? Por que o véu do esquecimento em alguns é uma venda? O que você acha, William? Eu acho que mais do que a gente ficar olhando para trás e ficar questionando o véu do esquecimento, procurar olhar, ver se a gente não está com o véu do esquecimento na nossa vida hoje. Hoje eu vejo pais que estão na sala vendo TV e estão com o véu do esquecimento do filho sentado do lado olhando o celular, né? Eu vejo pessoas almoçando aos domingos no restaurante, senta a família inteira na mesa, juntos, mas eles não se olham, não se tocam, não conversam, e ali tem um véu de esquecimento entre as pessoas também. A gente se questiona muito com coisa lá para trás. Por que isso? Por que aquilo? Vamos olhar para a nossa vida hoje, olhar para frente, como nós podemos ser melhores daqui para lá. Jesus, quando tocava na vida de alguém, não interessava o que eles tinham feito até ali. Interessava para ele quem ele queria ser daqui para frente. Pois é. Só um detalhe também, só para acrescentar, do ponto de vista médico até, claro que isso não é um assunto que nós vamos encontrar nos compêndios de psiquiatria, mas se nós estudarmos, junto com a doutrina espírita, a área de saúde mental, é possível dizer que o esquecimento do passado também se dá, porque a mente não comporta uma carga de recordação tamanha como toda a vivência anterior que nós já tivemos. A esquizofrenia, por exemplo, do ponto de vista espiritual, ocorre porque aquele portador de esquizofrenia consegue acessar de uma forma muito mais ampla experiências anteriores que o fizeram sofrer, ou que ele em si fez sofrer alguém, ou uma comunidade, passou por alguma experiência de grave sofrimento. Ele alcança essa dimensão de recordação e entra em uma realidade particular que nós chamamos de síndrome delirante alucinatória. Portanto, Deus é tão misericordioso que nos faz esquecer o passado para que tenhamos sanidade mental a fim de aproveitar bem a encarnação que nós temos aqui. Esse é um dos fatores que nos leva a esquecer o passado. Aliás, esse é uma proposta de quebra de paradigma que a doutrina dos Espíritos nos traz, né? Porque muitas vezes a gente enxerga
a doença como algo maléfico, e a doutrina dos Espíritos vem sempre dizer, a doença é sempre caminho de cura, né? Sempre é uma bússola para corrigir o curso, para que a gente possa alcançar tempos melhores, né? O doutor falou aqui da literatura psiquiátrica, né? E as obras espíritas também falam bastante, né? Tem um livro, vale a pena estudar, A Loucura sob um Novo Prisma, do nosso querido Bezerra de Menezes. Então, vamos estudar, porque a gente aprende bastante aí. Chegamos ao final do nosso programa, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem de fé para aqueles que estão nos acompanhando. Começando pelo William. Por você. Que bom. Eu sempre, quando falo de fé, eu gosto de olhar para frente, como eu sempre digo, né? Olhar para onde nós estamos indo, levando em consideração tudo que você já tem. Porque muitas vezes nós nos esquecemos o quanto nós somos bacanas, importantes, e tudo aquilo que a gente já tem na nossa vida, tudo que a gente já realizou. E a gente vai se esquecendo do quanto nós somos capazes. Traz a sua fé para dentro da tua vida e começa a se lembrar de tudo que você já conquistou, tendo essa fé aí dentro. E não importa se ela é pequenininha. Lembra de Jesus dizendo, se ela for pequenininha assim, mas se ainda assim você tiver, você consegue mover todas as suas montanhas. Doutor? Eu gostaria de contar uma breve história, bem curtinha, só para que fique na memória daqueles que estão nos assistindo e da plateia que está aqui também, que é a história de uma menina que é salva pelo pai. Numa noite, numa pequena cidade, uma família dormia tranquilamente, quando o incêndio começou pela cozinha, se alastrou por outros cômodos da casa, começou a atingir os quartos, a sala. O pai foi o primeiro a perceber aquele cheiro de fumaça, correu e viu a casa em labaredas. Acionou a família, despertou todos e levou-os para fora. Como a cidade era muito pequena, não havia muitos recursos, o fogo se alastrou antes que os bombeiros chegassem. E, naturalmente, eram carros modestos, não conseguiram apagar o incêndio a contento. Quando todos assistiam a casa desmoronando quase, o pai olhou para o lado e não encontrou a filha caçula. A mãe enlouqueceu. Onde está a menina? Procuraram por aquelas redondezas ali, todos em volta, os amigos, os vizinhos, ninguém achou a menina. Repentinamente, ouve-se um grito no parapeito de uma janela no alto da casa, chamando pelo pai. Era ela não tinha conseguido sair da casa. Então o pai ficou desesperado, quis invadir a casa, mas naturalmente seria queimado, e todos o seguraram. E ele disse para a menina, filha, salta, pula que eu vou te amparar aqui embaixo. E ela disse, mas papai, eu não consigo ver o senhor, é muita fumaça. E ele disse, mas eu te vejo e isso basta. Salta agora. E a menina saltou, confiando na voz do pai que estava lá embaixo, caindo sã e salva nos braços dele. É assim que Deus age conosco. Por mais que nós não acreditemos nele, por mais que nós não tenhamos a certeza que ele existe, não tem a menor importância. Ele nos vê e isso é suficiente. Todos nós vivemos mergulhados no oceano da criação. Os nossos fios de cabelo estão contados e não cai uma folha de uma árvore que não seja pela sua vontade. Só temos um destino, ser felizes. Acreditemos e confiemos nisso. Muito bem. A fé é o combustível que nos move. A cada instante de nossa existência, tenhamos fé. Fé em um Deus que é todo amor e que estabeleceu um projeto para as nossas vidas. Um projeto de luz e de paz, onde nós somos os arquitetos do planejamento e da execução. Se você crê em Deus, crê em você próprio também. Nas possibilidades infinitas de alcançar a felicidade, herança bendita que nos fora outorgada pela condição filial de filhos do Altíssimo. Se você crê na espiritualidade, creia também na vida material e permita-se ter fé que já pode trabalhar no projeto de luz enquanto se encontra na carne, inclusive gozando de forma responsável a vida material. Esse foi o Mundo Maior em Debate dessa noite. Nós retornamos no dia 2 de setembro com o tema obesidade. Um grande beijo no seu coração. TV Mundo Maior, levando a vida até você.
Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o Mundo Maior em Debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.